No meio da semana, o Senhor me deu essa palavra. A gente vai dar umas voltinhas, mas eu creio que você vai conseguir compreender aquilo que o Senhor tem para falar nessa noite. Isaías, capítulo 61. O título diz: A salvação é proclamada. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantada do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vinheteiros. Mas vós sereis chamados sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministro do nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão em dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa em verdade, e farei um concerto eterno com eles, e a sua posteridade entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quanto virem os conhecerão como semente bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com manto de justiça, como noivo que adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Amém? Os irmãos podem assentar. Analisando esse texto e pedindo ao Senhor a cada dia que Ele pudesse me mostrar aquilo que Ele gostaria que fosse revelado à igreja nessa noite. O que esse texto vem trazendo para nós sobre missões? Eu poderia resumir essa pregação no texto que a irmã Renata leu, no ministrar do louvor. Eu comentei com a irmã Cássia, depois eu ia puxar a orelha da irmã Renata, porque ela estava falando da minha pregação. Mas nós poderíamos resumir em Marcos 16, 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Porém, existem coisas que o Senhor vai nos revelando a cada dia. Existem coisas que o Senhor vai nos revelando conforme você vai lendo. O Senhor, Ele começa a te revelar algumas coisas que ainda não surgiram no coração de ninguém. Uma palavra conhecida por todos, mas que ao Senhor Ele revela a cada um de maneira diferente. E eu comecei a ler essa palavra, e me chamou a atenção no versículo 2, que diz assim: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E eu comecei a pensar sobre isso, anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Missão, ela não se limita
somente em alimentos, somente em vestimentas. Mas nós vamos chegar lá nesse ponto também. Porque a verdadeira missão é falar da salvação. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, com bastante carinho, e diz para ele assim: hoje é dia de salvação. Missão é levar a palavra de salvação. E eu fiz uma pergunta para o meu esposo em casa. Está ali muito lindo, eu vou apresentar ele, que ele gosta de ser apresentado. Meu esposo, evangelista Alex, todo mundo conhece. E eu fiz uma pergunta para ele e repeti a mesma pergunta para o diácono Matheus Menezes. Quem foi o maior missionário do mundo? Eu sabia a resposta que ele ia me dar, porque é uma resposta lógica. Paulo. E eu falei para ele: não. Aí ele falou: você está fazendo uma pegadinha então, né? Eu falei: o maior missionário do mundo inteiro foi Jesus. O maior missionário do mundo, desde a criação do mundo, foi Jesus. Tanto que, quando você começa a analisar a história de Cristo, e ele perguntou para mim, ele falou assim: não foi Jesus. E eu perguntei para ele: o que é missão? Aí ele me respondeu: levar a salvação. A missão é levar a salvação. Para quem? Para aqueles que estão perdidos. E tirar da onde e colocar aonde? E ele começou a falar para mim. E eu pergunto para você: o que é que Jesus veio fazer? Trazer a salvação. Ele trouxe a salvação para quem? Para mim e para você que éramos perdidos. Ele traz o exemplo da salvação. Tudo que você procurar na Bíblia, que você precisa aprender, a Bíblia vai dizer o quê? Que nós temos que imitar Jesus. Jesus, ele ensinou tudo. Ele ensinou tudo o que nós precisamos saber. Então ele é mestre. Ele é mestre. Ele sim tem o doutorado maior. Sabe por quê? Porque uma pessoa, como o nosso diácono Matheus Estevão, teve a formatura dele de teologia no sábado. Graças a Deus, ele entende que a teologia vai ajudar ele a levar a palavra, mas que não pode faltar a unção. Não pode faltar a unção que revela o que está em oculto, que Deus revela. Porque a palavra em si é uma palavra. E qual o sentido da palavra? A revelação que aquela palavra tem. Só Jesus pode dar. Eu vou aprender onde fica geograficamente a cidade da África, a cidade de Naim. Eu vou aprender geograficamente isso na teologia. Mas o que significa? Por que aconteceu tudo isso? O Senhor, ele vai nos mostrar a cada dia. E essa palavra vem mostrando realidade para nós. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque Ele me ungiu para levar aos cativos, levar aos doentes, levar aqueles que estão tristes, a palavra de salvação. Como a nossa irmã Renata falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Essa é a maior missão que Jesus deixou. Essa é a maior missão, levar o Evangelho. Porém, se você for analisar a palavra do Senhor, você vai começar a compreender que existem algumas questões que precisam ser analisadas. O Senhor te ungiu? Amém? O Senhor te ungiu? Amém? Só que o Senhor ungiu, mas muitas vezes nós queremos desobedecer. Como Jonas.
maior exemplo. O Senhor manda ele para Nínive. E ele tenta se desviar do caminho que o Senhor havia falado. Aqui vem falando sobre um povo de manso coração. Aqui em Isaías 61 fala, apregoar aqueles mansos de coração. Mas Jonas fugia, porque ele sabia que lá naquela cidade onde o Senhor havia mandado ele ir, havia um pessoal de coração duro. Existiam pessoas que eram pessoas assim, bem ruins dentro de si. E Jonas então tenta fugir. E o que acontece com quem foge do propósito de Deus? Jonas foi levado ao ventre de um peixe para chegar até onde Deus havia mandado. O que vai ser necessário para que você chegue até onde Deus mandou você ir? O que mais vai ser necessário acontecer na minha e na sua vida para entender o propósito que Deus tem para nós? Analisa a tua história. Começa a perguntar ao Senhor. E quando Jonas, ele chega naquela cidade de Nínive, e ele começa a falar aquilo que o Senhor havia mandado, porque nem sempre o que o Senhor manda dizer é tão bom quanto todos gostariam de ouvir. Aquela cidade não recebeu uma palavra de mel. Ela recebeu uma palavra de fel para haver um conserto. E sabe qual é o maior problema, a maior dificuldade daquele que se posiciona para trabalhar com missão e que tem o seu coração bondoso na obra do Senhor? É entregar o fel. É entregar o fel, porque a gente quer abraçar o mundo. A gente quer fazer carinho em todo mundo. E a gente quer abençoar a todos. Mas muitas vezes o Senhor manda você dar uma palavra dura. E aí? Essa palavra dura é que vai converter o coração daquela pessoa. Muitas vezes a gente insiste dando mel. Dá mel todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Dá mel todo dia, de manhã, de tarde, de noite. E aquela pessoa continua na mesma. E quando você chega com o que Deus mandou você fazer, Deus converte o coração daquela pessoa. Sabe por que isso? Porque a palavra vai nos dizer que quem converte o coração do homem é o Espírito Santo. A palavra vai sair da sua boca, porque Deus vai te usar, mas a unção vem dele, é do Espírito Santo, e isso vai convencer aquela pessoa que está em pecado. E quando a pessoa começa a entender o que é o ID, o que é o ID para nós? O que nós temos de levar? Aquilo que Jesus levou. Como assim aquilo que Jesus levou? Nós vemos que Jesus, na sua adolescência, os pais começam a caminhar e dão falta de Jesus. E quando eles voltam procurando Jesus, onde Jesus estava? Ensinando no templo. E Jesus não para por aí. Ele começa a ensinar nos desertos. Ele começa a falar em parábolas ao povo no caminho. Mas junto com ele havia uma multidão. Havia um povo sedento. Havia um povo faminto. Não só da palavra, mas também do alimento. E Jesus, com toda a sua sabedoria, ele entregava a palavra, que se você analisar também, nem sempre era uma palavra de mel. Em alguns momentos, ele foi duro, mas era necessário. E aí, ele está em meio ao deserto, está no caminho, e começa a apregoar o dia da vingança do nosso Deus. Que dia será esse? Um dia em que nós temeremos e tremeremos. O dia em que o Senhor Jesus vier nos buscar. E ali ele começa a falar. Mas ele entende que haviam pessoas ali naquela multidão que precisava de alimento.
Existiam pessoas ali que estavam com fome. A sua carne tinha fome. E aí nós vemos o quê? Uma multiplicação de pães e peixes. Segunda multiplicação de pães e peixes. Porque era necessário alimentar a multidão. O Senhor te ungiu. O Senhor te preparou para levar a boa nova, para levar o dia da vingança do nosso Deus também. Mas Ele também coloca no teu coração o momento e a hora certa de entregar o alimento para aqueles que necessitam. Porque tudo que é preparado pelo Senhor, Ele antes toca no nosso coração. Ele antes toca no nosso coração. Às vezes você vai visitar uma pessoa e o Senhor ali te toca. Leva um alimento. Não é porque talvez alguém chegue para você e fala. Não é porque você sabe da situação do seu irmão. Não, o Senhor também te toca. Leva um alimento. E tem uma coisa que eu aprendi no dia que fui convidada para pregar lá no Bispo Joel, sobre Joana. E eu fiquei pensando, meu Deus, nunca ouvi falar dessa Joana na Bíblia. Vou ter que achar Joana. Passei uma semana sem dormir direito procurando Joana. E eu achei a Joana. Joana estava junto com Maria Madalena, aquela a qual o Senhor havia expulsado demônios dela. E junto a ela outras mulheres, diz a palavra do Senhor. E sabe onde que elas ficavam? Seguindo o Mestre. Elas acompanhavam Jesus. Mas sabe por que elas acompanhavam Jesus? Primeiro, gratidão. Porque pelo Senhor ter libertado a vida delas, elas tinham gratidão no seu coração e caminhavam junto com Jesus. E o segundo motivo é que elas sustentavam a missão de Jesus. Elas eram mulheres que tinham condições financeiras. Joana era esposa de um homem. Deixa eu achar que a gente vai ver lá direitinho. Ela levava Lucas. Abre aí a sua Bíblia, Lucas 8. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, olha a Joana aí. Mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Essas mulheres eram mulheres que tinham posses. E então elas andavam junto a Jesus, abençoando o ministério de Jesus. Aí nós vamos entrar agora naquilo que foi ministrado aqui nessa noite. E que continua sendo ministrado. Temos que levar a palavra. Temos que levar a salvação. Mas não pode faltar o alimento. O Senhor te ungiu para levar a boa nova. O Senhor te preparou para levar a palavra de salvação. Mas existem pessoas separadas e escolhidas pelo Senhor para sustentar esse ministério de missões quando precisar de um alimento. Quando precisar de um arroz e um feijão na mesa. Não é muito. Não é muito que uma pessoa precisa. A gente gosta, né, de comer coisa diferente. Mas necessidade não tem. Se eu comer um arroz e um feijão todo dia com ovinho, vou ficar feliz? Vou. Vou ficar viva? Vou. Mas se eu quiser também comer uma lasanha, também é bom. Mas isso não é necessidade.
Não é necessidade. Necessidade é você ter algo para sustentar não somente o teu espírito, mas a tua carne. É claro, né? Esse mês, eu passei alguns dias não estando muito bem, e o marido faltou lá ao serviço. E aí, quando falta o serviço, o ticket de alimentação, não tem. Aí eu falei para eles, Jesus, esse mês vai ser o mês da bênção, da provisão, porque o arroz e o feijão vai ter. Mas olha lá o ticket de alimentação que, né, compra lá o franguinho, a carne moída, ficou difícil. Falei, Jesus, esse mês vai ser difícil. Mas olha, Deus tão bom, tão poderoso, que o marido ia trabalhar e recebia lá as gorjetas dele lá, que fazia troca de óleo. Chegava em casa, na minha mão. A melhor parte era essa. Vinha para minha mão. E aí, Deus foi entrando com providência. Quando chegou agora no dia do Faz-me Rir, alegrei-me, exatamente. Fui eu, né? Toda animada, levantei cedinho e falei, Rafael, toma conta de Samuel que lá vou eu. Fui toda feliz. Cheguei lá, não deixei faltar o franguinho. Peguei logo o franguinho, botei no carrinho e vamos embora. E quando ele chegou em casa, eu falei para ele, marido, olha, eu vou te falar. Gente, eu não passei necessidade. Mas eu tinha vontade de comer umas coisas. Às vezes eu comia, mas às vezes eu não comia, né? Mas a minha alegria era ver o armário cheio. Não é questão do que comer, não. É ver que tem lá para comer. Tinha dia que a gente comia miojo. Mas tinha lá outra coisa para comer, mas eu queria comer miojo. E aí, eu vou comer miojo. E aí, eu falei para ele, marido, olha, hoje eu chorei. Ele falou, por que você chorou? Eu falei, chorei quando eu terminei de colocar a compra dentro do armário. Eu vi, ó, tão bonitinho, cheguei lá. E ele falou para mim assim, eu, hein? Falei, eu, hein? Nada. Sabe por quê? O marido sai para trabalhar. E a gente fica em casa com os filhos. Ainda mais os filhos abençoados, que comem bastante, né? Jesus amado. E aí, a gente se preocupa. Mas já houve dias que nós passamos aperto. Não era necessidade. Mas a gente glorificou ao Senhor também. E hoje, nós temos a oportunidade de estar doando 1 quilo de... Gente, 1 quilo de alimento. Claro, por pessoa. Para abençoar outra vida. Como dizem aí, quem tem fome, tem pressa. Quem tem fome, tem pressa. Então, o Senhor te ungiu. O Senhor te preparou para levar a palavra de salvação. Mas Ele também coloca o Espírito Santo para agir no teu coração. Quando você precisa abençoar alguém, além daquilo que você já faz. Além do que você já traz. 1 quilinho de alimento, bota aqui. Talvez para mim, para você, eu vou trazer 1 quilo de açúcar, mas ainda ficou 9 lá. Ainda ficou 9 em casa, eu trouxe 1 quilo. Aí tem gente que fala, não, vou levar 1 quilo não, porque esse 1 quilo no final do mês vai fazer falta. Ei, querido, para você vai fazer no final do mês. Tem gente que está fazendo o mês inteiro. Está fazendo falta o mês inteiro. Onde está o coração do missionário? Eu quero te dizer nessa noite, você, cada um que está sentado aqui, você é missionário do Senhor. Porque você recebeu a missão que receberam os discípulos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ou você acha que o Evangelho, a salvação que chegou para você, é só para você entrar aqui, cantar, bater palma e sair para tua casa? Não. A palavra ainda diz, dai de graça o que de graça recebeis. O dom, de repente, de curar, o dom de uma visão. De repente, você tem uma condição financeira legal e pode abençoar e não abençoa. Aí você está pecando. Tem gente cobrando. Tem gente cobrando. Eu vou cobrar.
para orar pela irmã lá que está recebendo a cura. Vai receber a cura, mas tem que me pagar R$500, viu, Renata? R$500. Vou orar por você em nome de Jesus. Você vai receber e eu vou receber também R$500. Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor diz: dai de graça o que de graça recebeis. O dom que você tem foi de graça, é de graça. O que você precisa pagar é no dia a dia, que a palavra diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É só isso. O que vai sofrer é a sua carne, negando as vontades da carne. Mas é para que naquele grande dia o Senhor possa abrir as portas do céu e possa te chamar pelo nome. É preciso estender a mão àquele que precisa de um alimento. É preciso estender a mão àquele que precisa de uma oração, de um abraço. O Espírito do Senhor está sobre ti. E Ele te ungiu. O pastor chegou e falou para você, vamos dizer a diaconisa Márcia ali, vou usar ela como exemplo. Márcia, eu vou te consagrar a diaconisa. Mas para que chegasse a esse ponto, o Senhor tocou no coração do pastor para que abençoasse a vida da irmã Márcia, ungindo ela a diaconisa. O Espírito do Senhor Deus está sobre ti, irmã Márcia. O Espírito do Senhor Deus olhou para ti, achou graça e assim te consagrou. Ah, mas e eu que não sou consagrada a diaconisa? Não sou diácono, não sou nada. Ei! O Espírito do Senhor Deus está sobre ti. Ele escolheu a você e a mim para estar aqui nessa noite. Você está ouvindo a palavra do Senhor? Diga glória a Deus. Se você está ouvindo, é porque o Senhor está te ungindo a cada dia mais para levar a palavra de salvação, para levar a palavra que restaura, que traz vida. Ah, mas eu não sei falar muito bem. Querido, começa a conversar com a tua vizinha. Tu fala bem. Ah, irmã, eu não gosto muito de sair de casa, não. Tudo bem, você não gosta muito de sair de casa para conversar com a vizinha, mas de vez em quando, você vai num médico, você vai numa farmácia e você tem a oportunidade de falar com alguém. E o que você fala? São palavras em vão? Nós podemos aproveitar para levar a palavra do Senhor. Ah, então eu vou me tornar um robozinho ali que vai ficar só falando de Deus. Ah, de Deus. Não estou falando disso. Até porque nós somos seres humanos. Onde você for, você tem liberdade. Você sabe até onde a tua liberdade vai. Existem casas, como o nosso obreiro Oroilton pregou aqui. Existem casas que você vai no portão. Tem outras que você vai no quintal. Tem outra que tu senta no sofá cruzadinho as pernas. Bonitinho. Oh, bonitinho. Tem oportunidade de falar da palavra de Deus. Tem oportunidade de evangelizar. Aí talvez você pense assim, mas eu não me sinto preparado. Querido, todo dia, terça, quinta, domingo, você vem para a igreja do Senhor, você senta no banco, o pastor prega, o evangelista prega, a irmã ministra, fala da palavra do Senhor, você lê aqui. Você tem muito para falar de Deus. Você tem histórias que ninguém conhece, que só você sabe que você viveu com Deus no oculto, que outras pessoas precisam saber. Tem gente que acha que tudo que passa na vida é uma questão de passagem mesmo. Eu tenho que passar, vou passar. Não, é história para você alcançar outras vidas. O Senhor vai usar a tua história, o teu milagre, para alcançar outras vidas. Eu gostaria de pedir os músicos que se posicionassem, por favor. E quando o Senhor vem falando na sua palavra, essa missão dada aos discípulos, e aí eles recebem, abrem o coração e começam a levar a palavra do bom mestre. Mas eu quero fechar para mim e para você nessa palavra aqui,
de Isaías. Tantas outras coisas eu tinha preparado. Tantas outras coisas, tanto anotado, dobradinho aqui. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Presta atenção aqui rapidinho. Olhe para mim, vou falar igual o Helder. Olhe para mim. Tô bonita, né? Parece da África. Falei para o Alex, vou hoje no estilo. Olha aqui, querido. Talvez alguém chegou para você algum dia e disse assim: você não pode falar de Deus. Você não pode levar essa palavra. A minha Bíblia e a sua Bíblia está dizendo: porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Você pode repetir comigo? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Aleluia. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Talvez até hoje você não tenha tomado posição, você não tenha tomado posse dessa palavra. E o Senhor Jesus quer te fazer tomar posse nessa noite. Diz a palavra do Senhor: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. E que Senhor é esse? O Senhor Jesus Cristo. E que nação é essa? É essa que foi separada, que foi escolhida e que foi ungida pelo Senhor. Aleluia. E uma vez ungida pelo Senhor, uma vez separada pelo Senhor, ninguém pode dizer que você não é precioso. Ninguém pode dizer que você não vai levar a palavra do Senhor. Eu gostaria nessa noite de saber se há alguma nação, alguém aqui nessa noite que deseja se reconciliar com o Senhor, que deseja aceitar essa posição de missionário, de ir e levar a palavra. Como que eu posso ir levar a palavra? Eu posso ir levar a palavra com a minha dança, né, irmã Cássia? Eu posso ir levar a palavra no meu louvor, numa pregação. O Senhor vai te abençoar e vai te dar a direção certa. Se você tem o desejo no teu coração de renovar a tua aliança com Deus, vem até aqui à frente, a gente vai estar orando por você. Nós vamos estar pedindo para Deus sarar essa nação que é o teu coração, para que outras nações sejam alcançadas, porque a cada um aqui o Senhor preparará lugares diferentes para falar da palavra dele. Sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. O Senhor te ama e Ele te quer. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial.
Senhor.